Nada menos que 30 países participaram da Primeira Guerra Mundial e o desempenho desses países variou de impressionantemente competente a terrivelmente ruim. E hoje eu vou classificar o desempenho das principais nações na Grande Guerra em uma lista de níveis. Vou analisar as principais contribuições de cada participante e decidir de uma vez por todas quem foram os melhores e quem ficou aquém das expectativas. Agora, esteja ciente de que vou omitir as nações que tiveram impacto mínimo. Então, embora o reino de Sião tenha enviado 1.300 homens e eu saiba que lutaram bravamente, infelizmente, desta vez, não entrarão na lista de classificação. Então quero começar com a Bélgica agora. A Bélgica é frequentemente vista basicamente como o corredor pelo qual a Alemanha invadiu a França. Mas isso ignora o quanto a contribuição deles foi importante na guerra. Agora, vejamos por que a Bélgica foi tão relevante. Precisamos dar uma olhada na difícil posição geográfica em que a Alemanha se encontrava em 1914. Ela enfrentava a possibilidade de guerra em duas frentes contra França e Rússia, o que seria difícil de vencer. Para evitar isso, criaram o Plano Schlieffen. A ideia era que eles invadissem a França incrivelmente rápido e atirassem da guerra, antes que a Rússia tivesse tempo de se mobilizar. Como você pode ver, o segredo de todo o plano era a velocidade. No entanto, para que os alemães conseguissem derrotar a França tão rapidamente, eles precisavam contornar a fronteira fortemente fortificada. E por isso os alemães queriam passar pela Bélgica, pois a Bélgica tinha terreno aberto e os alemães poderiam aproveitar a sua rede ferroviária. No final, os alemães enviaram um ultimato aos belgas, basicamente dizendo que eles tinham que conceder passagem livre aos alemães para a França. Se aceitassem, a Alemanha sairia rapidamente e pagaria pelos danos. Se a Bélgica recusasse, a Alemanha declararia guerra. Agora, apesar de ser ameaçada dessa forma por um país muito maior e mais poderoso, a Bélgica disse: não, isso apesar do fato de que eles realmente não estavam em posição de fazer isso. A Bélgica tinha uma população pequena comparada à da Alemanha e, como Estado, não era nada militarista. Na verdade, isso estava até mesmo previsto no tratado que reconheceu a independência da Bélgica. O artigo 7 exigia que a Bélgica mantivesse neutralidade em guerras, servindo como zona tampão entre grandes potências. Resumindo, por não terem motivo para entrar em guerra, o exército da Bélgica era fraco apesar do seu tamanho. O exército de campanha deles era muito pequeno, com apenas cerca de 120 mil homens, dos quais pouco mais de 10% eram realmente soldados profissionais. Eles tinham um orçamento militar relativamente pequeno e quase nenhum veículo motorizado. Em vez disso, precisavam contar com cavalos e até cães para transporte. Agora, diante de tudo isso, os alemães não esperavam muita resistência. Eles achavam que a Bélgica basicamente se renderia bem rápido. O primeiro objetivo deles era tomar a cidade de Liege, que era defendida por 12 fortes. Liege era importante porque controlava as principais ferrovias para a França. Isso era crucial para o plano da Alemanha de uma invasão relâmpago. Os alemães estimaram que tomar a cidade levaria no máximo 2 dias, mas isso acabou sendo uma grande subestimação. Os belgas resistiram firmemente e, no ataque inicial, os alemães não conseguiram tomar nenhum forte. Os fortes eram bastante decentes, feitos de concreto reforçado e enterrados profundamente no subsolo, o que os tornava difíceis de conquistar. Com a batalha se estendendo por dias, os alemães usaram obuses gigantes para os quais as fortalezas não foram projetadas. O bombardeio tornou impossível resistir e, eventualmente, o último forte se rendeu. Os alemães haviam tomado Liege, mas isso levou quase 2 semanas, em vez dos 2 dias que eles haviam estimado. Agora, esse atraso não era a única má notícia para os alemães. Um dos principais motivos pelos quais eles queriam tomar a cidade de Liege era por causa de sua rede ferroviária, mas os alemães acabaram não tendo acesso a ela. Isso porque os belgas sabotaram suas próprias ferrovias e pontes assim que a invasão começou. Isso causou grandes problemas aos alemães, que precisaram gastar tempo consertando a infraestrutura para se locomover. No início de setembro, um mês inteiro após o início da invasão, apenas cerca de 480 quilômetros dos 4.000 quilômetros da rede estavam funcionando. Isso fazia as tropas e cavalos alemães se exaurirem ao transportar suprimentos por quilômetros. No final,
Todo o processo de lutar através da Bélgica levou quase 3 semanas para os alemães. Isso foi absolutamente crucial, porque deu tempo para os franceses e britânicos se prepararem. A invasão alemã da França inicialmente foi bem, mas depois os franceses e britânicos conseguiram detê-los, na Batalha do Marne, encerrando as esperanças dos alemães de uma vitória rápida. O fracasso do plano alemão foi, em parte, porque os belgas ofereceram uma resistência tão forte. Quando os alemães chegaram perto de Paris, estavam exaustos e com a logística colapsada. Um dos melhores exemplos do heroísmo da Bélgica é que eles realmente inundaram o próprio país para manter os alemães afastados. O que aconteceu foi que, em outubro de 1914, a Bélgica já havia perdido cerca de 90% do seu território e parecia que estava prestes a ser completamente invadida. Para evitar isso, o rei ordenou que as comportas do rio Yassur fossem abertas. A inundação resultante transformou o campo de batalha em um enorme lago que os alemães não conseguiram atravessar. Isso permitiu à Bélgica manter uma pequena parte de seu território até o fim da guerra. Isso foi realmente crucial, porque impediu que os aliados fossem flanqueados na famosa corrida para o mar. Então, no geral, eu acho que, considerando o seu tamanho, a quantidade de resistência que os belgas conseguiram oferecer foi incrível. Eu acho que eles lutaram muito bravamente contra probabilidades impossíveis, então vou colocá-los no nível B. Certo, então agora vamos dar uma olhada na França. Bem, por mais que o exército francês tenha ganhado uma reputação terrível pelo seu desempenho na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial eles realmente fizeram grande parte do trabalho pesado. Para os aliados, o primeiro grande confronto deles com os alemães foi a Batalha das Fronteiras, que na verdade acabou sendo um desastre. Os franceses seguiam uma doutrina ofensiva total, que dependia do espírito e de cargas de baioneta, em vez de poder de fogo defensivo. Essas táticas já estavam totalmente ultrapassadas quando começou a Primeira Guerra Mundial. Essa estratégia desastrosa levou os franceses a sofrerem 300 mil baixas apenas no primeiro mês. O momento em que conseguiram virar o jogo foi a Batalha do Marne, que já mencionei. Essa batalha foi muito próxima de Paris, e se os franceses a perdessem, os alemães provavelmente teriam tomado Paris. A resistência francesa foi realmente bastante heróica. Em uma história famosa, eles usaram 600 táxis para transportar 6.000 reforços até a linha de frente. Embora o impacto na batalha tenha sido pequeno, isso virou símbolo da determinação francesa. Durante a guerra, os franceses suportaram o peso dos combates na frente ocidental e sofreram grandes perdas em batalhas importantes. Por exemplo, em Verdun, que foi a batalha mais longa de toda a guerra, durou cerca de 10 meses e foi um verdadeiro moedor de carne. Agora, os franceses conseguiram manter Verdun, mas isso lhes custou 400 mil baixas. Na Batalha do Somme também, os franceses perderam 200 mil homens. Mesmo nos últimos meses do conflito, com a entrada dos americanos e centenas de milhares de tropas dos Estados Unidos e britânicas na França, o exército francês ainda mantinha mais da metade da linha de frente contra os alemães. No geral, diria que os franceses pagaram um preço enorme pela vitória dos aliados, em parte por estarem defendendo seu próprio país. No total, eles mobilizaram cerca de 8,4 milhões de homens, dos quais 70% se tornaram baixas, e 1,3 milhão de homens foram mortos. Agora, é claro que os franceses ofereceram mais do que apenas força bruta. Eles também eram o coração industrial da causa aliada. No fim da guerra, a indústria francesa produziu mais aeronaves que Grã-Bretanha e Alemanha. Os franceses também forneceram a maioria dos tanques e artilharia às forças americanas que chegavam. Uma última contribuição relevante dos franceses foi fornecer o cérebro estratégico das vitórias finais. Durante anos, um dos principais problemas que os aliados enfrentaram foi que sua liderança era fragmentada. Eles não tinham coordenação. Cada exército basicamente fazia o que queria. Tudo isso mudou com a criação do Comando Supremo Aliado. O chefe desse comando era o marechal francês Ferdinand Foch. E sob seu comando, os aliados finalmente começaram a operar como uma força coordenada, o que teve um papel fundamental na vitória final dos aliados. Durante o ataque alemão de 1918, a chamada Ofensiva da Primavera, Foch insistiu em um contra-ataque surpresa na Segunda Batalha do Marne, que foi bem sucedido
e destruiu as esperanças da Alemanha de um avanço final. Quando chegou a vez dos aliados atacarem, ele coordenou os reforços britânicos e americanos para lançar a ofensiva dos 100 dias, impulso final para acabar com a guerra. Agora, é claro, foi um esforço de coalizão, e as outras nações foram importantes, mas certamente a liderança francesa teve um papel enorme no sucesso. Resumindo, os franceses realmente suportaram o principal fardo de segurar a linha contra os alemães na frente ocidental. Quando chegou a hora, eles coordenaram a ofensiva final contra a Alemanha. No geral, acho que vou colocá-los no nível A, certo? Então agora vamos dar uma olhada na Rússia. Acho que a primeira coisa a dizer sobre a Rússia é que era a maior potência da guerra em termos de população e extensão territorial, e foi a única grande potência que não chegou até o final da guerra. No papel, quando a guerra começou, eles provavelmente eram os mais formidáveis de todos os participantes. No entanto, rapidamente eles mostraram que esses grandes números não significavam tanto assim. O primeiro envolvimento deles na guerra foi invadir a Prússia Oriental em 1914, e a esperança deles era conseguir capturar Berlim, a capital alemã, enquanto os alemães estavam ocupados invadindo a França no oeste. No entanto, apesar de superarem os alemães em número, cerca de 3-1, a ofensiva foi uma catástrofe absoluta. As forças alemãs menores conseguiram aniquilá-los completamente, e eles foram forçados a recuar de volta através da fronteira. No total, essa campanha custou aos russos cerca de 240 mil homens, enquanto os alemães perderam apenas cerca de 40 mil. Na verdade, a derrota foi tão humilhante que um comandante russo acabou tirando a própria vida, ao invés de ter que viver com a vergonha. Agora, é preciso dizer que, embora essa ofensiva tenha sido um completo desastre para a Rússia, ela conseguiu algo para os aliados, que foi aliviar a pressão sobre a França. Na verdade, os alemães foram obrigados a retirar cerca de 80 mil homens da frente ocidental durante os dias mais cruciais da campanha do Marne, e isso foi realmente importante para impedir que a Alemanha tomasse Paris. Agora, essa função da Rússia, basicamente forçar os alemães a tirar recursos do Ocidente, foi repetida várias vezes ao longo da guerra. Outro bom exemplo é durante a ofensiva de Brusilov, em 1916, que muitos consideram ser a operação aliada mais bem-sucedida de toda a guerra. A Rússia lançou um grande ataque contra a Áustria-Hungria que realmente os deixou muito próximos do colapso. Agora, para evitar o colapso da Áustria-Hungria, os alemães tiveram que deslocar muitas tropas da frente ocidental, e isso conseguiu impedir o colapso dos austro-húngaros, mas significou que os alemães tiveram que suspender sua ofensiva em Verdun. Acho que, no geral, pressionar a Áustria-Hungria dessa forma foi provavelmente a maior contribuição que a Rússia deu ao esforço de guerra. Durante a ofensiva de Brusilov, que acabei de mencionar, os austro-húngaros realmente sofreram quase 700 mil baixas, embora tenham continuado lutando. A partir daí, eles ficaram totalmente subordinados à Alemanha. Agora, embora a ofensiva de Brusilov tenha causado uma grande crise para a Alemanha e a Áustria-Hungria, ela também foi incrivelmente desgastante para a própria Rússia e, na verdade, levou os russos ao limite. A campanha custou aos russos mais de 1 milhão de baixas e colocou uma enorme pressão sobre sua economia já debilitada, o que levou a um descontentamento generalizado. Nesse ponto, a população estava faminta e furiosa com o governo, que eles viam como incompetente e desconectado da realidade. Em 1917, essa raiva transbordou na Revolução Russa e o czar foi forçado a abdicar. Agora, a Rússia realmente continuou lutando na guerra por mais alguns meses. Na verdade, eles chegaram a lançar uma última ofensiva desastrosa. Mas, na verdade, o país estava em caos e realmente não tinha condições de continuar lutando. Ao longo de 1917, os comunistas tomaram o poder. Meses depois, os bolcheviques comunistas retiraram a Rússia da guerra. Isso permitiu que os alemães transferissem mais de 40 divisões para a frente ocidental, o que possibilitou o lançamento da ofensiva da primavera em 1918. Vou falar mais sobre isso depois. Mas a ofensiva da primavera foi, na verdade, bastante bem sucedida no início. Os alemães conseguiram romper o impasse da guerra de trincheiras e avançar 60 quilômetros. Então, essencialmente, o colapso da Rússia causou uma das crises mais desesperadoras para os aliados. Agora, no geral, eu diria que a Rússia realmente não correspondeu às expectativas que tinha ou ao seu potencial,
embora eles tenham sido importantes na guerra. Eu realmente acho que com uma liderança melhor e equipamentos melhores, eles poderiam ter tido um desempenho muito melhor. Então, no geral, acho que vou colocá-los no nível C. Certo, agora vou falar sobre um dos participantes menos comentados da guerra, que é a Romênia. Acho que é justo dizer que a participação da Romênia na guerra foi um desastre absoluto. Quando a guerra começou, a Romênia era aliada das potências centrais, mas não lutou com elas. Isso porque eles estavam, na verdade, interessados em tomar alguns territórios da Áustria-Hungria, em particular a Transilvânia, que tinha uma grande população de etnia romena. 1916 parecia ser o momento perfeito para eles agirem e entrarem na guerra contra as potências centrais. A Rússia havia lançado a ofensiva de Brusilov e a Áustria-Hungria parecia prestes a colapsar. A Romênia aproveitou para se unir aos aliados. A Romênia mobilizou uma força enorme e lançou um ataque surpresa, avançando 80 quilômetros dentro da Áustria-Hungria. No entanto, após esse sucesso inicial, as coisas começaram a dar muito errado para eles. As potências centrais responderam com uma grande contraofensiva. E até o final do ano, a Romênia havia perdido metade de seu exército e cerca de 3/4 de seu território estavam ocupados. Para piorar a situação, a Romênia acabou se tornando um trunfo para as potências centrais. Eles se tornaram uma tábua de salvação. Veja, em 1916, as potências centrais enfrentavam sérias dificuldades por causa do bloqueio naval britânico e precisavam sustentar seu esforço de guerra. Os territórios romenos eram imensamente ricos em grãos e petróleo. Então, as potências centrais perceberam que, se conseguissem ocupar a Romênia, isso ajudaria muito a resolver seus problemas. No final, ocupar a Romênia acabou sendo uma grande ajuda para as potências centrais. Milhões de toneladas de recursos foram exportados, o que ajudou as potências centrais a continuarem lutando. Acho que vale a pena abordar rapidamente a questão de por que a intervenção da Romênia foi tão desastrosa. Quero dizer, eles estavam certos em perceber que a Áustria-Hungria estava incrivelmente fraca naquele momento, e atacar quando eles estavam no seu ponto mais fraco era, na verdade, um bom plano. Acho que o principal problema foi terem deixado tudo para muito tarde. Quando eles finalmente se juntaram à ofensiva de Brusilov, ela já estava começando a desacelerar e as potências centrais já estavam se recuperando. Na verdade, os romenos demoraram porque negociavam com os russos sobre qual território receberiam da Áustria-Hungria. Quando participaram da ofensiva, o primeiro-ministro da Romênia sabia que o momento havia passado e aquilo poderia ser um desastre, mas ele não podia recuar ali de jeito nenhum. Mesmo com grande parte do seu país ocupada, os romenos continuaram lutando e, na verdade, quando tiveram uma liderança competente dos franceses, conseguiram algumas vitórias impressionantes em 1917. Infelizmente, tudo isso foi muito pouco, muito tarde. Claro, o que acabou acontecendo foi que a Rússia colapsou e assim a Romênia ficou isolada. E claramente não tinha condições de enfrentar as potências centrais sozinha. Foi obrigada a assinar um tratado de paz humilhante, tornando-se um estado vassalo saqueado pelas potências centrais para suprir suas economias de guerra. No geral, eu diria que foi um desempenho bastante fraco e caótico por parte dos romenos. Eles inicialmente trocaram de lado, depois atrapalharam sua entrada na guerra e, quando finalmente participaram, tiveram um desempenho terrível. No entanto, há uma grande ironia em tudo isso, que é o fato de que, no final, eles conseguiram exatamente o que queriam. No final de 1918, quando os austro-húngaros já haviam colapsado e a Alemanha estava em processo de colapso, os romenos viram outra oportunidade. E eles enviaram tropas às pressas para a já colapsada Áustria-Hungria, o que lhes permitiu tomar o controle da Transilvânia. A Transilvânia continua sendo parte da Romênia até hoje. No geral, chegando ao ranking, acho que vou colocar a Romênia no nível D. Certo, agora vamos falar sobre a Áustria-Hungria. Eles, é claro, começaram a guerra porque queriam invadir a Sérvia. E eles achavam que, por serem muito maiores, com uma população muito maior, conseguiriam tirar a Sérvia da guerra muito rapidamente. No final, eles realmente não poderiam estar mais errados. Os austro-húngaros lançaram 3 tentativas separadas de invadir a Sérvia e foram repelidos todas as vezes. Mesmo quando os austro-húngaros conseguiram capturar a capital sérvia,
não conseguiram mantê-la por muito tempo. Em poucos dias, os sérvios contra-atacaram e os austríacos recuaram em meio ao caos. Na verdade, a retirada foi tão caótica que um observador a descreveu mais como uma fuga do que como uma retirada. Enquanto as coisas iam mal para eles contra a Sérvia, também iam mal no leste contra a Rússia. As forças russas se mobilizaram mais rápido do que o esperado e lançaram uma invasão à Galícia. Os austro-húngaros conseguiram resistir aos russos, mas sofreram enormes perdas. E só quando os alemães intervieram é que conseguiram estabilizar a linha. No final de 1914, a Áustria-Hungria não havia alcançado nenhum de seus objetivos e já tinha sofrido impressionantes 1,2 milhão de baixas. Dito isso, o ano seguinte foi melhor. Em 1915, a Áustria-Hungria lançou uma ofensiva junto com os alemães e conseguiram romper as linhas russas, forçando-os a recuar profundamente em seu território. Além disso, mais uma vez com a ajuda dos alemães, eles finalmente conseguiram ocupar a Sérvia. Dito isso, nem tudo eram boas notícias. A Itália entrou na guerra contra eles, e como a Alemanha estava ocupada lutando na frente ocidental, a Itália teria que ser responsabilidade da Áustria-Hungria. Eles conseguiram segurar os italianos, mas sofreram enormes baixas ao fazer isso. No ano seguinte, em 1916, começaria o fim para os austro-húngaros. Os russos lançaram a ofensiva de Brusilov, que já mencionei algumas vezes no vídeo até agora, e isso realmente pegou a Áustria-Hungria de surpresa. Muitas das melhores unidades estavam lutadas na Itália, e os comandantes da linha de frente não estavam preparados para a ofensiva. Em poucas semanas, os russos avançaram muito. Uma divisão inteira austro-húngara se rendeu. A Áustria-Hungria havia perdido metade do seu exército na frente, mais de 600 mil homens. A partir daí, eles não conseguiram mais atuar de forma independente da Alemanha. No ano seguinte, 1917, eles conseguiram obter um avanço contra a Itália na Batalha de Caporetto e conseguiram avançar 150 quilômetros dentro da Itália. Eles não aproveitaram a vitória e a Itália se recuperou. Em 1918, a situação dentro da Áustria-Hungria era crítica. Havia fome entre a população, o moral estava em queda e cresciam os pedidos de independência de vários grupos étnicos diferentes. Eles tentaram uma última ofensiva contra a Itália, mas fracassaram espetacularmente. Agora, o que realmente causou o colapso dos austro-húngaros foi quando os italianos lançaram uma ofensiva na Batalha de Vittorio Veneto. Muitos dos soldados austro-húngaros simplesmente desistiram. Em poucos dias, mais de 400 mil soldados se renderam e foram capturados. Ao chegar aos rankings, acho discutível onde colocar a Áustria-Hungria agora. Claramente, quando atuavam sozinhos, eles realmente não tiveram o desempenho que se esperaria de um império tão grande. Eles não conseguiram vencer a Sérvia e constantemente precisavam ser salvos dos russos. Dito isso, eles tiveram um papel importante para que as potências centrais conseguissem lutar por tanto tempo. Apesar de alguns grandes fracassos, eles conseguiram manter quase 3 frentes por ano, o que, convenhamos, não era fácil. Embora eu ache que todos esperassem mais deles quando a guerra começou, acredito que eles merecem algum crédito por isso. Então, vou colocá-los no nível C. Certo, agora vamos falar sobre a Itália. Como tenho certeza de que você sabe, a Itália na verdade não entrou na guerra em 1914. Eventualmente, ela entrou na guerra em 1915, do lado da Grã-Bretanha, França e Rússia. Isso ocorreu porque eles queriam territórios sob domínio da Áustria-Hungria. E, dado o quão mal a Áustria-Hungria havia se saído no primeiro ano da guerra, os italianos esperavam conseguir uma vitória rápida. No entanto, no final, não foi nada disso que aconteceu. Em vez disso, os italianos se viram presos em um pesadelo exaustivo. A frente italiana foi travada em alguns dos terrenos mais hostis de toda a Europa, com penhascos íngremes e montanhas geladas, o que tornava o combate e a logística extremamente difíceis. Como eu disse, os italianos entraram na guerra em 1915 e pelos 2 anos seguintes, eles basicamente travaram 11 batalhas quase idênticas contra os austro-húngaros ao longo do rio Isonzo. O chefe do Estado-Maior italiano, Luigi Cadorna, lançou onda após onda de ataques frontais quase suicidas contra posições fortificadas austro-húngaras. Mesmo quando continuavam fracassando,
ele não mudou sua estratégia. Em vez disso, culpou seus soldados por covardia e executou um grande número deles. O resultado de tudo isso foi a conquista de muito pouco território ao custo de cerca de 640 mil baixas italianas. Quando o impasse finalmente foi quebrado, na verdade foi quebrado pelas potências centrais. Na Batalha de Caporetto, em 1917, forças alemãs e austro-húngaras usaram táticas de infiltração e conseguiram romper as linhas italianas, forçando-as a recuar mais de 150 quilômetros. Em meio ao caos total, os italianos perderam uma enorme quantidade de artilharia e suprimentos, e cerca de 280 mil soldados foram capturados. Na verdade, foi um desastre tão grande que, até hoje, a palavra Caporetto ainda é usada para se referir a um desastre completo. No entanto, uma coisa boa saiu de Caporetto e foi o fato de que isso forçou uma mudança de liderança. O antigo chefe do Estado-Maior italiano, Cadorna, foi demitido e o novo chefe do Estado-Maior, Armando Dias, parou com os ataques suicidas e começou a reformar o exército. Essas reformas realmente se mostraram eficazes, e em 1918, o exército italiano conseguiu repelir uma grande ofensiva austro-húngara e então lançou sua própria ofensiva. Na Batalha de Vittorio Veneto, as forças italianas conquistaram uma grande vitória, capturando cerca de 400 mil homens e destruindo o exército austro-húngaro. Isso basicamente levou ao colapso da Áustria-Hungria e ao fim da frente italiana, com a Itália como vencedora. Então, como classificar a Itália? Bem, houve duas grandes contribuições que a Itália fez para a guerra. Uma foi que eles abriram uma nova frente, o que espalhou as forças austro-húngaras. A segunda coisa é que eles deram o golpe final no Império Austro-Húngaro na Batalha de Vittorio Veneto. No entanto, acho que isso faz com que as conquistas deles pareçam mais impressionantes do que realmente foram. Na verdade, alguns historiadores nem consideram a Batalha de Vittorio Veneto como uma batalha de verdade, devido ao estado terrível em que o exército austro-húngaro se encontrava. Nesse ponto, eles já estavam em colapso, com muitas unidades abandonando a linha de frente. Além disso, apesar de terem capturado quase 500 mil de homens nessa batalha, é importante notar que a maioria deles foi realmente capturada. Devido a um erro de comunicação dos austro-húngaros, eles não conseguiram informar a data correta do armistício e ordenaram que seus homens parassem de lutar 24 horas antes de o armistício realmente entrar em vigor. Os italianos aproveitaram isso e capturaram o máximo de soldados austro-húngaros que puderam para terem mais influência nas negociações de paz. No geral, não acho que a Itália tenha sido impressionante na guerra, principalmente devido à liderança ruim do chefe do Estado-Maior, Cadorna. A única grande vitória deles foi contra um exército já praticamente em colapso. Até então, tinham sofrido cerca de 2 milhões de baixas e conquistado pouco. No geral, acho que vou colocá-los no nível D. Certo, agora vamos falar de outro dos participantes menos comentados da guerra, que é a Bulgária. Então, assim como a Itália, a Bulgária, na verdade, não entrou na guerra em 1914, mas sim em 1915. Mas eles entraram do lado das potências centrais. Eles, na verdade, se juntaram a uma invasão em andamento da Sérvia e, junto com os austro-húngaros, conseguiram dominar completamente os sérvios, com a Bulgária. Na guerra, a Sérvia caiu em apenas 6 semanas e todo o país foi ocupado nos meses seguintes. Isso foi realmente muito importante porque deu continuidade territorial às potências centrais. Isso criou um corredor para transferir armas e recursos entre os diferentes países. Isso permitiu crucialmente que o Império Otomano recebesse mais ajuda, e isso foi muito importante para sustentar o esforço de guerra deles. Na verdade, foi justamente porque os otomanos conseguiram receber artilharia pesada por trem. Foi por isso que os aliados perceberam que a campanha de Galípoli era uma causa perdida, e então eles a abandonaram agora. A Bulgária também desempenhou um papel importante na guerra em 1916. Se você se lembra, foi nesse ano que a Romênia entrou na guerra ao lado dos aliados e atacou. Áustria-Hungria. A Bulgária desempenhou um papel importante na contraofensiva austro-húngara, cercando as forças romenas. Como mencionei antes, ocupar a Romênia foi valioso para as potências centrais, pois garantiu acesso a grãos e petróleo, essenciais para sobreviver ao bloqueio dos aliados.
A Bulgária também foi muito importante nos combates no sul. Na verdade, por 3 anos, a Bulgária foi a principal força responsável por manter a frente da Macedônia. Eles realmente enfrentaram uma grande coalizão multinacional que incluía forças da Grã-Bretanha, França, Grécia, Sérvia, Itália e até mesmo da Rússia. Os aliados tentaram muitas vezes romper por lá, mas as forças búlgaras conseguiram contê-los. Na verdade, no final de 1917, os aliados tinham quase 600 mil homens lá. E eles estavam efetivamente presos, incapazes de serem enviados para teatros de guerra mais promissores. Agora, dito isso, o sucesso da Bulgária não durou para sempre, e quando o colapso deles aconteceu, na verdade foi bem abrupto. Em setembro de 1918, os aliados lançaram uma ofensiva maciça na frente da Macedônia, na qual esperavam tirar a Bulgária da guerra, e eles foram bem-sucedidos. Após um pesado bombardeio, os aliados exploraram uma brecha na linha búlgara, o que os forçou a recuar em desordem e muitos homens desertaram. O exército colapsou em apenas 4 dias, e a Bulgária assinou um armistício. Agora, acho que vale a pena abordar rapidamente a questão de por que eles colapsaram tão de repente, considerando que estavam lutando tão bem antes disso. O principal motivo foi porque, naquele momento, a Alemanha não podia ajudá-los tanto quanto antes. Os alemães moveram tropas e equipamentos para longe da frente da Macedônia, apesar dos pedidos desesperados dos búlgaros. Quando os búlgaros viram essa ajuda desaparecer, justamente quando as forças aliadas estavam crescendo, isso fez com que sentissem que sua frente estava sendo abandonada. Isso, combinado com uma grave escassez de comida e roupas, torna bem fácil entender por que os soldados búlgaros se rebelaram e o exército entrou em colapso. No entanto, acho que podemos ver o quanto a Bulgária era importante para as potências centrais pelo que aconteceu depois que eles colapsaram. A rendição deles desencadeou efetivamente um efeito dominó que derrubou os outros países das potências centrais. A Bulgária era como a cola que mantinha tudo unido. Na verdade, um historiador, Ricardo C. Hall, chegou a argumentar isso. Se a Bulgária não tivesse mantido à frente da Macedônia, pelo tempo que manteve, as potências centrais poderiam ter colapsado já em 1916. Ao analisar o ranking, vejo que a Bulgária foi muito bem. Acho que eles lutaram muito acima do esperado, então vou colocá-los no nível A, certo? Agora vamos falar sobre a Sérvia. Eu diria que, dado o seu tamanho, a Sérvia foi na verdade um dos melhores desempenhos de toda a guerra. Agora, quando a luta começou, todos esperavam que eles tivessem um desempenho bem ruim e fossem rapidamente apagados do mapa. No fim, eles humilharam a Áustria e a Hungria nos primeiros meses da guerra. O exército sérvio conseguiu repelir a invasão inicial austro-húngara e, na verdade, conseguiu derrotá-los, forçando-os a uma retirada caótica através da fronteira. Os austro-húngaros, então, tentaram mais 2 invasões, mas ambas foram fracassos custosos. No geral, ao final de 1914, a Sérvia conseguiu defender seu território da Áustria-Hungria. E nesse processo, ela realmente causou o dobro de baixas do que sofreu. Dito isso, o ano seguinte, 1915, não foi tão bom para eles. Para começar, eles tiveram uma terrível epidemia de tifo que matou mais pessoas do que a Áustria-Hungria conseguiu no ano anterior. Ainda pior foi que as potências centrais lançaram outra tentativa de invasão, mas desta vez foi liderada pelos alemães. O exército sérvio, exausto, até tentou resistir, mas então, quando a Bulgária entrou na guerra e se juntou à invasão, os sérvios se viram flanqueados e foram derrotados. No final, todo o país foi invadido. Dito isso, os sérvios não desistiram ali. O Comando Supremo Sérvio ordenou que o povo recuasse pelas montanhas geladas de Montenegro e Albânia, com a esperança de que Grã-Bretanha, França e Rússia ajudassem a mantê-los vivos e que eles pudessem retornar como uma força mais formidável. A retirada pelas montanhas foi incrivelmente custosa. Os sérvios perderam mais da metade das 400 mil pessoas que tentaram. As pessoas sucumbiram à fome, doenças ou simplesmente morreram congeladas nas montanhas. Dito isso, por mais caro que tenha sido, acabou valendo a pena. Os aliados conseguiram evacuar esses sobreviventes sérvios para uma ilha grega, e lá eles puderam ser treinados novamente e reequipados. Esses homens foram finalmente enviados para a frente da Macedônia,
em 1916, e lá eles enfrentariam os búlgaros mais uma vez. Agora, avançando para o final de 1918, os sérvios finalmente tiveram a chance de se vingar dos búlgaros. Foi na Batalha de Dobropoli que o exército sérvio, com a ajuda dos franceses, conseguiu romper a linha búlgara e os levou ao caos. Os búlgaros não conseguiram se reagrupar e fugiram, e o país assinou um armistício logo depois disso. Os sérvios então conseguiram retornar à sua terra natal e, em novembro, toda a Sérvia foi libertada. No geral, eu diria que, considerando seu tamanho, a Sérvia realmente teve um impacto bastante grande em como a guerra se desenrolou. Em particular, o fato de que, no primeiro ano da guerra, eles conseguiram manter cerca de 400 mil soldados austro-húngaros ocupados, significou que a Áustria-Hungria não pôde se concentrar totalmente na Rússia. Algo que me impressiona é que eles não se renderam, mesmo com seu país totalmente invadido. Isso permitiu que o exército deles eventualmente ressurgisse e alcançasse aquele avanço crucial. Na frente da Macedônia, como mencionei antes, esse realmente foi o primeiro dominó na queda das potências centrais. No geral, acho que vou colocar a Sérvia no nível A. Certo, agora vamos falar sobre o Império Otomano. Então, o Império Otomano entrou na guerra em uma posição incrivelmente fraca. Na verdade, nesse ponto estava tão fraco que a questão do que fazer com o Império em colapso era chamada simplesmente de questão oriental. Então, como você pode imaginar, quando a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, todos presumiram que ele iria colapsar incrivelmente rápido. No final das contas, porém, eles resistiram muito mais do que qualquer um esperava. Algo a se destacar é que eles, na verdade, não entraram na guerra quando ela começou. Eles entraram em outubro de 1914. O início da guerra não foi bom para eles. Eles estavam lutando contra a Rússia no Cáucaso e tentaram uma manobra de cerco muito ambiciosa das forças russas em Sirikhamish. No entanto, os russos conseguiram reagir rapidamente e esmagar as forças otomanas. Os otomanos sofreram enormes baixas, em parte por causa do clima rigoroso. Eles perderam cerca de 70% de seus homens, com dezenas de milhares de soldados otomanos morrendo congelados enquanto tudo isso acontecia, no sul, no Egito. Os otomanos tentaram tomar o canal de Suez dos britânicos, mas isso também acabou sendo um desastre, em parte devido a problemas logísticos. As defesas britânicas e, novamente, ao clima muito rigoroso. Agora, com o desempenho ruim dos otomanos, os aliados acharam que eles estavam prestes a colapsar e elaboraram um plano para tirá-los rapidamente da guerra. A famosa, ou talvez infame, campanha de Galípoli, que acabou sendo um dos maiores desastres para os aliados em toda a guerra. Por 8 meses, os otomanos defenderam ferozmente Constantinopla. Os aliados mobilizaram 500.000 de homens, mas não conseguiram romper as linhas otomanas. Eventualmente, após 250.000 baixas e sem vitória à vista, os aliados abandonaram a invasão. Agora, devo ressaltar que os otomanos sofreram tantas baixas quanto os invasores, mas conseguiram defender sua capital. Nos anos seguintes, os otomanos continuaram lutando e seu impacto na guerra foi significativo. Primeiro, eles conseguiram estrangular a economia da Rússia. Os otomanos fecharam o Estreito de Dardanelos, o que significava que as importações para a Rússia ficaram muito mais difíceis. O Estreito de Dardanelos era praticamente a única rota marítima durante todo o ano para a Rússia, e ao fechá-lo, os otomanos isolaram economicamente a Rússia. Isso, é claro, levou à escassez e instabilidade, e eventualmente essa crise desencadeou a Revolução Russa. Outra importante contribuição dos otomanos foi prender muitos recursos dos aliados. A Grã-Bretanha teve que desviar muitas tropas e suprimentos, o que reduziu a pressão sobre as potências centrais na Europa. Na verdade, o primeiro-ministro britânico, Lloyd George, estimou mais tarde que o envolvimento dos otomanos na guerra, na verdade, prolongou o conflito em cerca de 2 anos. Agora, embora isso possa ser um exagero, acho que ainda mostra que eles realmente tiveram um impacto bastante grande. Dito tudo isso, após anos de guerra, os aliados conseguiram desgastar os otomanos. Eventualmente, os britânicos conseguiram avançar profundamente no território otomano e os otomanos não conseguiram detê-los.
Em 1918, após anos de baixas, deserções e escassez, o exército estava em seus últimos suspiros. O golpe final no Império Otomano veio quando a Bulgária saiu da guerra, o que cortou sua ligação com a Alemanha. Isso deixou o Império isolado e exausto, e os otomanos foram forçados a assinar um armistício. Nos anos que se seguiram, o Império Otomano foi completamente desmantelado. Então, chegando ao nosso ranking, onde devemos colocar o Império Otomano? Acho importante dizer que as ofensivas deles foram quase todas fracassos, mas ao mesmo tempo eles tiveram um impacto bastante grande na guerra. Eles aceleraram o colapso russo e prenderam muitos recursos dos aliados. No geral, acho que, embora não tenham sido um dos melhores, eles se saíram melhor do que muitos esperavam. Então vou colocá-los no nível C. Então agora vamos dar uma olhada no Império Britânico, e aqui quero dizer o Império inteiro. Então estou falando das forças combinadas do Reino Unido, Canadá, Austrália, Índia e todas as outras partes do Império. Primeiro, acho interessante analisar o desempenho do Império Britânico na frente ocidental. Quando a guerra começou, os britânicos tinham só uma pequena força profissional chamada Força Expedicionária Britânica. Embora esses soldados fossem de altíssima qualidade, seu número simplesmente não era suficiente para a escala do conflito que os aguardava. Nas primeiras batalhas na Bélgica, a Força Expedicionária Britânica foi quase totalmente aniquilada. Tentando conter os alemães naquele momento, eles até contribuíram um pouco para desacelerar o avanço alemão, mas sofreram enormes baixas, o que resultou em uma grande crise para eles. Os britânicos precisariam de mais homens para causar impacto significativo na guerra. O governo britânico respondeu transformando sua pequena força profissional em um enorme exército de cidadãos. Essa expansão foi inicialmente composta apenas por voluntários, mas depois foi mantida pelo recrutamento obrigatório. No entanto, pela inexperiência dos novos recrutas, os anos intermediários da guerra foram um período de lições sangrentas para os britânicos. Um exemplo muito famoso disso é a Batalha do Somme de 1916. Só no primeiro dia, os britânicos sofreram 60 mil baixas, e ao final da batalha já somavam 400 mil. Agora, embora isso tenha aliviado a pressão sobre os franceses em Verdun e causado muitas baixas aos alemães, ainda assim foi um grande golpe para o exército britânico, mas eles aprenderam e se adaptaram. Nos 2 anos seguintes, eles trabalharam na integração de infantaria, tanques, artilharia e aeronaves em uma força de combate coesa. Essas novas táticas foram finalmente colocadas à prova em 1918, quando os alemães lançaram a Ofensiva da Primavera. Nessa ocasião, os britânicos conseguiram resistir. Embora isso tenha lhes custado 400 mil baixas, eles conseguiram deter o avanço alemão. Quando chegou a hora de contra-atacar, os britânicos tiveram um papel fundamental na Ofensiva dos 100 Dias. Eles capturaram mais prisioneiros e armas que qualquer outro exército aliado. Junto com os americanos e os franceses, eles romperam as linhas alemãs e acabaram forçando-os a se render. No geral, durante toda a guerra na frente ocidental, o exército britânico evoluiu de uma pequena força de combate no início para um dos maiores e mais poderosos exércitos. Se olharmos para a guerra fora da Europa, os britânicos tiveram um papel crucial. No Oriente Médio, eles derrotaram o Império Otomano e na África conseguiram desmantelar grande parte do Império Colonial Alemão. Eles também se envolveram na Itália e na Macedônia, onde ajudaram a estabilizar esses frontes. Dito tudo isso, eu acho que, de longe, a maior contribuição da Grã-Bretanha para a guerra foi, claro, seu domínio dos mares. A Marinha Real Britânica teve um papel enorme na vitória dos aliados, permitindo o transporte de tropas e todo tipo de suprimentos de todas as partes do mundo. Incrivelmente importante foi, claro, o bloqueio naval da Alemanha. Ao cortar o acesso da Alemanha às importações, os britânicos gradualmente forçaram as potências centrais à rendição pela fome. O efeito disso começou devagar, mas se intensificou à medida que a guerra avançava. O verdadeiro impacto do bloqueio foi realmente sentido nos anos finais da guerra. Em 1918, as importações alemãs estavam em 1/5 dos níveis anteriores à guerra. A escassez de alimentos afetou não apenas os soldados, mas toda a população. Claro, essa agonia interna gerou um enorme descontentamento na Alemanha, o que alimentou motins e acelerou o fim da guerra.
Como mencionei no vídeo, esse tipo de crise aconteceu em todos os outros países das potências centrais. Então, chegando aos rankings, eu acho que, apesar de alguns erros, a contribuição do Império Britânico foi, claro, incrivelmente importante. O exército deles se tornou uma força poderosa que ajudou a dar o golpe final na frente ocidental. E a marinha deles foi crucial para estrangular lentamente a economia do inimigo. Acho que vou colocá-los no nível A. Certo, agora vamos falar sobre os Estados Unidos. Quando a guerra começou, o público americano não queria saber disso. Do ponto de vista deles, os europeus estavam sempre brigando por alguma coisa. Não havia motivo para eles se envolverem. No entanto, depois de uma série de acontecimentos, a opinião pública mudou e os Estados Unidos entraram na guerra em abril de 1917. Vale destacar que, quando os Estados Unidos entraram no conflito, seu exército era pequeno, com cerca de 128 mil homens, então eles tiveram que expandi-lo o mais rápido possível e, ao mesmo tempo, transportar as forças que eles tinham para a França, porque o contingente americano era bem pequeno. Os alemães inicialmente não levaram a ameaça americana muito a sério. Eles estimaram que os Estados Unidos não conseguiriam ter um grande exército na Europa até 1919. Inicialmente, realmente parecia que os americanos não iam mudar o rumo da guerra. Em março, no início de 1918, eles tinham apenas cerca de 150 mil soldados na França. Além disso, algo que devo destacar é que, até aquele momento, os americanos não estavam realmente tão envolvidos em combates. Isso porque o comandante americano, John J. Pershing, estava muito determinado que as forças americanas permanecessem independentes do comando britânico e francês. Isso porque ele sabia que seus homens eram muito inexperientes. Então haveria a tentação para os britânicos e franceses de basicamente usá-los como bucha de canhão e preservar seus soldados mais experientes. Tudo isso significa que, mesmo quando havia um número razoável de tropas americanas na França, elas passaram alguns meses treinando e ganhando experiência em guerra de trincheiras. No entanto, em algumas das partes mais tranquilas da linha, as coisas mudaram drasticamente na primavera de 1918. Em março, a Rússia saiu formalmente da guerra, o que permitiu que um grande número de tropas alemãs fosse transferido para a frente ocidental. Lançou a Ofensiva da Primavera, última tentativa desesperada da Alemanha de vencer a guerra. Isso foi inicialmente bem sucedido em romper as linhas aliadas e forçou os americanos a se envolverem mais seriamente nos combates, começando a enviar tropas para a Europa o mais rápido possível. Eventualmente, a situação na França estava tão crítica que Pershing, o comandante americano, estava disposto a colocar toda a sua força sob o comando do supremo comandante aliado, Ferdinand Foch. Os aliados conseguiram levar um grande número de tropas americanas para a França e, em maio de 1918, havia cerca de 600 mil soldados americanos na Europa. Em julho, esse número havia dobrado para 1,2 milhão. O fluxo interminável de novos soldados que chegavam quebrou o ânimo dos alemães, e no verão de 1918, o alto comando alemão estava convencido de que a vitória não seria possível. Em agosto, os aliados lançaram a Ofensiva dos 100 Dias, que empurrou os alemães exaustos para trás. Eventualmente, sem opções restantes, os alemães foram forçados a pedir um armistício em novembro. Na época em que a guerra terminou, havia cerca de 2 milhões de soldados americanos na Europa. Então, chegando ao ranking, onde devemos colocar? América? Bem, como você pode ver, a América foi vital para acabar com a guerra, mas eu acho que é preciso dizer que o impacto deles foi limitado ao finalzinho. A América só se envolveu de fato nos últimos 8 meses da guerra, o que equivale a cerca de 15% de todo o conflito. Por isso, acho que eles deveriam ser menos valorizados. Mesmo assim, a contribuição econômica e naval deles foi decisiva. Eles concederam grandes empréstimos e sua marinha foi crucial para ajudar os aliados a superar crises financeiras e de recursos. Acredito que sem o apoio americano, Grã-Bretanha e França teriam que ceder muito mais nas negociações para encerrar a guerra. No geral, vou colocar os americanos no nível B. Certo, então, por último, mas com certeza não menos importante, vamos dar uma olhada na Alemanha. Em 1914, quando a guerra começou, as potências centrais realmente não deveriam ter tido muita chance.
Eles enfrentavam as forças unidas da Grã-Bretanha, França e Rússia. Esses países possuíam o dobro da população e o triplo da produção industrial das potências centrais. Além disso, Grã-Bretanha, França e Rússia estavam em uma boa posição geográfica, cercando as potências centrais. No geral, eu diria que parecia que deveria ter sido uma tarefa relativamente simples para os aliados vencerem. E ainda assim, apesar disso, as potências centrais não apenas sobreviveram por 4 anos, mas em certos momentos realmente parecia que poderiam vencer. Acho que a Alemanha merece a maior parte do crédito por isso. Na frente ocidental, eles enfrentaram a França, a Grã-Bretanha e a Bélgica, e eventualmente os Estados Unidos. Enquanto isso, no leste, eles lutaram muito bem contra a Rússia e estavam constantemente tendo que socorrer a Áustria-Hungria. Mesmo em uma guerra famosa por seus impasses, a Alemanha chegou notavelmente perto de romper as linhas em 2 ocasiões. Em 1914, o avanço inicial deles na França os levou a apenas 48 quilômetros de Paris. Ainda mais impressionante foi quando repetiram isso em 1918, na Ofensiva da Primavera. Após 3 anos e meio de guerra de trincheiras, os alemães finalmente romperam o impasse e avançaram. A cidade ficou sob intenso bombardeio de longo alcance perto de Paris, mas os aliados conseguiram defendê-la nas 2 vezes. Ainda acho que devemos dar crédito aos alemães por terem chegado tão perto. Além disso, eu realmente acho importante lembrar que a Alemanha venceu a guerra no leste, acho que porque eles acabaram perdendo a guerra. No fim, é fácil esquecer que eles venceram a Rússia. Conseguiram fazê-la colapsar durante o confronto e tiveram desempenhos impressionantes. Acho que a melhor foi a Batalha de Tannenberg. Logo no início da guerra, quando os alemães aniquilaram os russos, causando cerca de 10 baixas para cada homem que perderam. Outro bom exemplo é a ofensiva de Galicitar-9, a maior vitória militar de 1915. Lá, as potências centrais forçaram os russos a uma retirada caótica que lhes custou 1,4 milhão de baixas. Eu diria que um dos maiores motivos pelos quais os alemães lutaram tão bem foi porque o exército deles evoluiu muito ao longo da guerra. Talvez o exemplo mais famoso das inovações alemãs tenha sido o desenvolvimento de táticas de infiltração realizadas por soldados de elite. Conhecidos como soldados de assalto, os soldados de assalto eram unidades altamente móveis equipadas com uma variedade de armas, desde facas até metralhadoras leves ou até mesmo lança-chamas. Ao contrário da infantaria tradicional, eles eram treinados para se infiltrar nas linhas inimigas e causar caos. Agora, as táticas de infiltração eram incrivelmente eficazes. Por exemplo, na Batalha de Caporetto contra os italianos, eles foram uma parte fundamental de como conseguiram aquela vitória. Também na Batalha de Cambrai, onde os britânicos usaram tanques para tentar romper as linhas alemãs. Os alemães então usaram táticas de infiltração para contra-atacar e empurrar os britânicos de volta além da posição inicial. Táticas de infiltração também foram fundamentais na ofensiva da primavera de 1918. Acho que outra coisa muito impressionante sobre o desempenho alemão é que eles conseguiram alcançar tanto, mesmo com seus aliados tendo um desempenho abaixo do esperado. Lutar ao lado da Áustria-Hungria já foi descrito como estar, entre aspas, acorrentado a um cadáver. Os otomanos também dependiam demais do financiamento, do equipamento e dos oficiais alemães para continuarem na luta. Até a Bulgária, principal aliada da Alemanha, necessitava de ajuda. Considero que os alemães também se saíram muito bem internamente. O bloqueio naval britânico estava lentamente estrangulando o país, o que significava que os recursos eram muito escassos e a escassez de alimentos alimentava a agitação. No entanto, apesar desses problemas, a Alemanha conseguiu sustentar seu esforço de guerra por 4 anos. Claro, a Alemanha não era perfeita, eles cometeram alguns erros. Por exemplo, acho que alguns dos problemas econômicos causados pelo bloqueio naval foram, na verdade, agravados por algumas das políticas deles. Por exemplo, o recrutamento de trabalhadores rurais e a requisição de cavalos prejudicaram gravemente a agricultura alemã. Em termos militares, algumas das decisões deles realmente consumiram uma enorme quantidade de mão de obra. Por exemplo, batalhas desgastantes como as de Verdun ou do Somme causaram quase o mesmo número de baixas em ambos os lados.
E essa não era uma troca que os alemães podiam fazer quando o inimigo tinha muito mais homens e recursos. Acredito que o maior erro da Alemanha na guerra foi manter mais de 1 milhão de soldados na Europa Oriental após o colapso da Rússia. Esses homens eram desesperadamente necessários na frente ocidental, mas em vez de transferi-los, os alemães basicamente exageraram na aposta. E eles tentaram ocupar todo aquele território na Europa Oriental. Na verdade, esses homens teriam sido melhor aproveitados lutando na França. Embora o desempenho da Alemanha não tenha sido perfeito, acho que foram extraordinários. Eles enfrentavam uma coalizão das maiores superpotências mundiais em duas frentes. Durante todo esse tempo, eles tinham aliados que não correspondiam e recursos limitados, e mesmo assim chegaram muito perto de vencer. Por esse motivo, acho que não temos escolha a não ser colocá-los no nível S, então essa é a lista de níveis completa. Se quiser saber mais sobre as causas da Primeira Guerra Mundial, fiz um vídeo de lista de níveis sobre isso. Confira. Obrigado por assistir.